Muito boa tarde, meus amigos da nossa programação ao vivo do Facebook. Estou aqui para fazer essa transmissão ao vivo e eu não quero demorar muito não. Com relação do que está acontecendo com algum áudio que está sendo espalhado aí nos grupos de WhatsApp, estão enviando também nos privê das pessoas. Primeiramente, eu não estou aqui para defender a causa de uma igreja, não. Eu não estou aqui para defender. Eu não estou aqui para defender uma instituição igreja. O que eu quero nesse exato momento é defender o Evangelho, a realidade do Evangelho. O que eu quero defender é o Evangelho dos apóstolos do passado. É isso que é o meu objetivo. Foi isso que Deus me designou, para defender o Evangelho de verdade. Mesmo que eu tenha que encarar a cova dos leões, mesmo que me jogue numa fogueira, mesmo assim, eu tenho que defender o Evangelho de verdade, o Evangelho que salva, o Evangelho que traz uma vida diferente para as pessoas, o Evangelho da expiação da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do novo nascimento. Então isso é o meu objetivo. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que querem combater as heresias de muitas igrejas com bases de mentiras. Não se pode fazer isso, meu camarada, não se pode. Se você odeia a Igreja Universal, a Igreja Mundial, se você odeia essas igrejas que praticam as heresias, você não pode odiar com argumento de mentira. Você tem que usar a verdade. Para você combater as heresias, para você combater os falsos pastores, para você combater os falsos profetas, você tem que usar da verdade e não de mentira. A Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Como que uma pessoa que se diz cristã, se diz igreja de Jesus, mas quer combater uma mentira com outra mentira, inventando coisas que não tem nada a ver? O que eu quero falar é de um áudio que possivelmente acho que vocês já receberam, de uma mulher, né, que ela estava reclamando da Igreja Universal do Reino de Deus, que na Igreja Universal eles estão colocando uma marca nas mãos das pessoas. E essa marca na mão da pessoa, ela pegou justamente lá na Bíblia, do livro de Apocalipse, aonde haverá em que as pessoas vão ter que aceitar a marca da besta. Essa marca da besta, ou ela pode ser na testa, ou ela pode ser na mão. Aí ela falou que a Igreja Universal está tatuando as pessoas na mão, certo? Inclusive crianças. Isso eu só ouvi o áudio. Aí eu ouvindo o áudio, eu já vi que tinha muita coisa exagerada demais. Pessoal, repito, não estou aqui para defender a Igreja Universal. Na verdade, eu vim de uma Igreja Universal. Eu, quando comecei a minha caminhada da fé, quando comecei a usar a fé, eu aprendi a usar a fé na caminhada da fé dentro da Igreja Universal. Se hoje você vê eu e minha esposa na foto, que nós completamos aí 15 anos de casamento, porque eu encontrei a minha esposa lá dentro da Igreja Universal. Ela era obreira até. Hoje eu tenho 2 filhos, um está com 13 e o outro com 2 anos de idade. Quem conhece a história desse piazinho de 2 anos de idade, sabe do que eu estou falando. E esses 2, eles foram apresentados a Deus no altar da Igreja Universal. Eu já fui obreiro da Igreja Universal. Por 6 anos eu era obreiro da Igreja Universal. Eu era responsável do grupo jovem. Eu fazia núcleos também nas casas das pessoas. Então Deus abençoava grandemente o trabalho das minhas mãos. Claro, eu também aprendi a usar muitas coisas heréticas dentro da Igreja Universal. Também aprendi. Eu aprendi como fazer consagração de lenço, consagração de sal, consagração daqui, consagração dali, heresia daqui, heresia dali, né? Mas tudo por quê? Porque eu já não estava mais naquele argumento da Bíblia. Certo? Claro,
Eu tenho minhas queixas contra a Igreja Universal? Tenho. Eu tenho muitos e várias até. Muitas e várias queixas até. Hoje eu posso dizer abertamente, sem medo de errar, que para mim a Igreja Universal não é mais uma igreja protestante ou evangélica. Para mim ela se tornou uma seita. Entendeu? Então isso é o argumento meu. Não é o argumento do fulano A, do fulano B. Eu estou falando de mim, estou falando do meu argumento, porque eu estive dentro. Houve esse motivo que eu fui expulso até da igreja, por não participar de uma fogueira santa de Israel. Então o que eu quero dizer, que por mais que eu tenha algo contra a Igreja Universal, eu não posso usar de argumentos de mentira contra ela. Eu não posso me afundar e se aprofundar em mentiras contra a Igreja Universal. Eu tenho que combater a verdade com a verdade. E é isso que eu quero passar para muita gente. E muita gente não entendeu. Inclusive, até se você for perceber aí no Facebook, em alguns grupos que joguei, eu até criei uma imagem, montei a imagem de uma tatuagem feita por uma tatuagem de uma cruz aqui, né? Foi feita uma tatuagem de uma cruz. E essa tatuagem, quando mandaram já no grupo, falando que é essa tatuagem que a Igreja Universal está fazendo nas pessoas. Só que eu olhei aquilo ali, eu percebi que aquela tatuagem é feita por um profissional, por um tatuador profissional. É feita num estúdio de tatuagem e não de dentro de uma igreja. Como eu conheço amigos, eu tenho amigos de dentro da Igreja Universal. Eu tenho amigos que é obreiro da Igreja Universal, tenho amigos pastor até. Eles sabem que eu não gosto, eles sabem que eu estou lutando com as heresias deles, eles sabem, mas muitos deles ainda conversam comigo. E quando eles conversam comigo, nós não fica tocando assunto da igreja. É como é que vai, tudo bem, damos risada e tal. Eu tenho eles ainda. Até que eu cheguei para um amigo meu aqui da cidade, Campo Largo, o obreiro de Nilson, conversei com ele. Aí ele falou, o pessoal exagera demais. Eu falei, não, sim, eu sei que o pessoal está exagerando demais, né? Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Aí o que aconteceu? Ele me mandou uma foto de uma mão carimbada, de uma cruz, com uma mão carimbada, carimbo de uma cruz, que tem o versículo bíblico do Tiago 4,7. Se não me falha a memória, o livro de Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo, que você tem que resistir ao diabo, certo? Então, o que eu quero dizer é que esses argumentos falsos contra a Igreja Universal não pode ser feita por cristãos, pessoas que se dizem cristãs. E aí eles mandaram a imagem daquela tatuagem de uma cruzinha feita na mão. Que a mulher falando que a filha passou mal, que a filha teve problemas, quando fez a tatuagem, quando fez isso, fez aquilo. Porém, por mais que seja uma tatuagem, por que ela foi fazer a tatuagem? Ela não conhece a Bíblia? Quem é cristão hoje não pode fazer a tatuagem. Não é porque você é proibido de fazer a tatuagem. Não, você não é proibido. É que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar, zelar do meu corpo. O meu corpo, o seu corpo, é Deus que te emprestou, meu amigo. É isso que eu quero dizer. Então nós não podemos usar de argumentos falsos contra essas igrejas. Quer combater a heresia? Vamos combater as heresias. Vamos combater os falsos profetas. Vamos combater os falsos pastores. Mas vamos combater com a verdade. Vamos combater falando a verdade. Você não pode mostrar para as pessoas uma mentira em cima da outra. E essa tatuagem que estão postando aí nas redes sociais é totalmente mentira. Repito, não estou defendendo a Igreja Universal, mas eu estou defendendo o que é verdade. Temos que usar da verdade. Que nem eu falei, tenho algo contra? Tenho. Tenho meus argumentos contra a Igreja Universal? Claro que tenho. Várias. Eu posso citar várias para vocês. Mas isso não é só porque eu tenho um argumento contra a Igreja Universal, que eu sou contra algumas coisas da Igreja Universal, que eu também vou aproveitar, vou usar de mentira para difamar a igreja. Primeiro, eu sou um homem de Deus. A partir do momento que uma pessoa recebe o selo de Deus, tem o Espírito Santo, ela só passa a falar da verdade.
E ela sabe que quando a gente fala da verdade, a verdade machuca, a verdade dói, a verdade afasta os amigos, a verdade pode te condenar, a verdade pode te jogar nas covas dos leões, a verdade pode te jogar numa fogueira, numa fornalha de fogo. Se você falar, porque hoje em dia as pessoas, elas falam assim, você tem que ser sincero. Eles querem que você seja sincero, mas eles não querem ouvir a verdade. Porque quando você fala a verdade, eles se machucam, ficam bravos e ainda jogam na cara, você agora é o dono da verdade. Não é que a gente é dono da verdade. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Se você tem o Espírito Santo, se você é de Deus, tem o Espírito de Deus, é selado mesmo por Ele, você só vai conseguir falar a verdade. E nada mais. Por mais que seja de algo que você vê ali que está errado, por mais que você vê que a igreja é cheia de heresias, mas você vê as outras pessoas querendo argumentar com mentira, você vai defender. Por causa da verdade que existe em você. E isso é dado pelo próprio Espírito Santo. Porque a verdade vos libertará. Essa que é a grande verdade. Então a tatuagem que a Igreja Universal tem feito por aí é um propósito de sexta-feira. Eles têm uma reunião de sexta-feira lá, né? Provavelmente na hora que as pessoas vão embora, eles vão lá, carimbam a mão da pessoa e a pessoa vai usar a fé com aquela mão. Supostamente não é bíblico, é heresia. Já estou falando, isso daí que eles estão fazendo, carimbando a palma da mão, é heresia. Não tem nada da Bíblia que você tem que carimbar a mão e usar aquela mão carimbada, tocar e ser abençoado. Tocar ali, Deus vai te abençoar. Nada mais é um propósito, que em cima daquele propósito sempre eles vão pedir dinheiro, certo? E vão lá, faz um voto. Ah, você vai estar carimbado lá, resistir tal. Qual é o seu problema? Numa sexta-feira. Seu problema é espiritual? Traz uma oferta. É saúde? Traz uma oferta. É isso? Traz uma oferta. Mas use a mão carimbada, toca onde for, toca na ferida, toca na saúde, toca no seu trabalho, toca no seu carro, toca na sua casa. Se o problema é financeiro, toca lá nos seus processos. Se o problema é isso, toca lá. Então eles usam esses argumentos para arrecadar mais dinheiro, certo? Agora, não é a tatuagem que todo mundo está recebendo feita por um profissional. Então aquela mulher simplesmente exagerou. É uma pessoa que detesta a Igreja Universal, não tem vínculo com o Senhor Jesus, certo? E está bebendo do veneno de Satanás, colocando todas as pessoas que acreditam naquilo ali, certo? A olharem com os maus olhos. Não podemos olhar com os maus olhos, pessoal. Não podemos. Eu oro a Deus, falei, Senhor, olha como é que tá as coisas. A gente quer combater, eu falo para Deus dessa forma, eu falei na madrugada. A gente quer combater a heresia. A gente quer falar para as pessoas que elas estão numa igreja, que na verdade não é mais igreja, virou uma seita. Um dia ela foi, mas agora se tornou seitas. Os pastores estão enriquecendo. Os pastores estão levando as pessoas a fazer barganha com o Senhor. Eu falo desta forma com Deus. Só que que eu falei para Deus, a única coisa que eu não vou aceitar é eles quererem entrar nessa onda de combater heresias, mas com argumentos falsos, com mentiras. Para você ter uma ideia, essa tatuagem, esse áudio de mentira, é crime. É crime. Isso está no Código Penal. Do número 138 até 140, é crime dar falso testemunho, é crime por injúrias, é crime espalhar fake news, é crime espalhar áudios ou imagens, isso daí é crime. Para você ter uma ideia, até essas pessoas que estão compartilhando, estão jogando as imagens, estão continuando jogando as imagens, estão compartilhando o áudio, estão cometendo crimes, diante de Deus estão cometendo crime, já estão no pecado, e se morrer nisso daí vai capaz de perder a salvação, só por causa dessa criminalidade, que é o Código Penal, está no Código Penal.
Significa que a Igreja Universal, se ela quiser pegar a pessoa por ter espalhado essa tatuagem falsa e mais um áudio falso, certo? E querer processar essa pessoa, a Igreja Universal vai estar totalmente certa disso daí. E a pessoa é capaz de pegar de 3 a 5 anos de cadeia para mais. Fora a multa que tem que pagar. Porque é crime. É crime. Porque ela vai defender os direitos dela. É a mesma coisa, meu amigo. Você jamais poderá acusar um traficante de drogas e dizer que ele é estuprador. Você jamais vai querer também acusar o estuprador e dizer que ele também é ladrão de carro. Não é desta forma. Tem que ser na verdade. E eu vou provar para você agora, para não estender a transmissão, eu vou provar para você agora de que essas pessoas que estão com raiva da Igreja Universal, certo? Querem ainda combater as heresias, certo? Eu vou provar para vocês que elas não têm o selo de Deus, tá bom? Essas pessoas também que se diz Igreja de Jesus e não congrega igreja nenhuma, mas critica também a Igreja Universal, eu vou provar para você que nesse mesmo versículo que essas pessoas não têm o Espírito Santo, não têm o selo de Deus. Eles conhecem a passagem, todo mundo conhece essa passagem. Todo mundo conhece. Mas você lendo essa passagem, aí você vê que os frutos não tem nada a ver com aquilo que eles acham. Eu quando li essa passagem, eu quando defendi um pouco esse lado da Igreja Universal, alguns grupos me removeram já. 3 grupos me removeram só porque eu falei que não se deve combater heresia com mentira. Temos que falar a verdade. Teve gente que falou, mas você está defendendo a igreja? Eu falei, não estou defendendo a igreja. Eu estou defendendo a verdade. Tem que ser verdade, pessoal. Não podemos cair na cilada do Satanás. Como que se vai mentir? Como que você vai ficar mentindo? É a mesma coisa, tem imagem aí que andaram postando aí, tem uma imagem que montaram, colocaram lá um baita de um casarão, uma mansão grande, enorme pra caramba. Aí colocaram lá, a casa do Bispo Macedo. Aí embaixo colocaram lá uma casinha lá com pessoas pobres, dizendo, a casa de um dizimista fiel. Só que se você for olhar, a casa que colocaram lá não tem nada a ver com a casa do Bispo Macedo. E a casa que está embaixo ali, que dizendo que é dizimista fiel, não tem nada a ver com pessoas que estão indo numa igreja. Quer dizer, são falsos testemunhos, são falsas imagens falsas, caluniosas. E é crime isso daí. É crime. Se é crime aqui na terra, porque existe lei para isso, imagine diante de Deus. Eu na posição de um cristão, de um homem de Deus, eu na posição de ter uma vida com Deus, jamais vou usar de argumentos de mentira contra qualquer instituição. Seja universal, seja na Igreja Mundial, seja na Igreja da Graça, seja na Igreja do Agenoduque, a Plenitude de Deus, seja de qualquer for, eu jamais vou usar de mentira. E agora eu vou provar para você, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 14, eu vou provar para vocês que essas pessoas não têm o Espírito Santo. Que essas pessoas são uma dessas 5 noivas nércias, loucas, certo? Que ficam esperando Jesus, mas não ficaram acendendo as suas lamparinas, não ficaram se preparando. São pessoas que vão estar aí perdendo a salvação, vive de picuinha, perdendo a salvação, achando que está certo, mas estão tomando do veneno de Satanás. A Bíblia diz bem assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Pronto. Será que eu preciso explicar? Será que eu preciso explicar que toda pessoa que tem o Espírito Santo, que toda pessoa que é de Deus mesmo, ela tem que se vestir com a couraça da verdade? E ó, ainda está dizendo aqui, com os lombos da verdade e com a couraça da justiça.
E o que é a couraça da justiça? E o que é os lombos da verdade? Você tem que falar da verdade. Você tem que ser verdadeiro. Ah, a igreja é cheia de heresia? É. Mas pera aí. Não vamos exagerar. Aí vocês já estão mentindo. Não pode ser assim. Agora, se realmente eles tivessem feito aquela tatuagem, se realmente eles tivessem realmente feito mesmo aquela tatuagem, se for realmente feito mesmo aquela tatuagem lá feito por um profissional mesmo, aí sim, aí nós teríamos que se juntar, aí sim nós tínhamos que ir lá na frente já da igreja, e começa a chegar a arrancar as pessoas na base do braço lá. Sai daí, meu camarada, sai daí, ó, tá na Bíblia, sai daí, tá errado, tá errado, tá errado. Mas não é assim. Não é verdade. Como que você vai querer combater as heresias, as potestades com mentira? Não faz sentido nenhum. Que cristão é esse? Que cristão é esse que se diz de Jesus e fica aí com falsas mentiras de uma imagem? E que se pegar esse cristão ainda, vai ser preso. Pelo Código Penal brasileiro vai ser preso. E depois ficar reclamando, ai Jesus, me prenderam porque eu falei a verdade. Mentira, prendeu porque você compartilhou falsas imagens, áudio falso, você compartilhou. Você plantou a mentira e agora você vai ter que colher a verdade. E qual é a verdade? Se essa pessoa for presa, a hora que o juiz daqui bater o martelo e dizer: você vai ficar 5, 6 anos de detenção. E digo mais, se não me falha a memória pelo Código Penal, eu acho que nem dinheiro nenhum vai te tirar de lá. Aí você vai ter que pagar a multa. Veja que vergonha para um cristão. Em vez de um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ir pra cadeia só porque falou da verdade, só porque falou do evangelho, né? Chegar lá os cadeiros e ainda, porque eles ficam sabendo. Deus cadeiros saber que você está entrando ali só porque você ficou falando de Jesus. Aí sim, você pode bater no PT. Eu fui preso, mas eu fui preso porque eu falei da verdade. Eu fui preso por causa do nome do Senhor Jesus. Eu fui preso por causa do evangelho dos apóstolos do passado. Agora, que vergonha ir preso por causa de uma denúncia falsa. Temos que falar da verdade. Veja só. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. É para você calçar os pés do evangelho da preparação da paz. E não fazer picuinha. E não querer jogar uma igreja contra outra. E não querer jogar mais pessoas contra outras pessoas. Que é isso que estão fazendo. Que igreja é essa que se diz de Jesus? Que cristão é essa que se diz de Jesus? Compartilham imagens e áudio falso e ainda fica causando picuinhas, arrumando confusão. Não faz sentido. Não são pessoas de Jesus. Não são pessoas que conhecem a Cristo Jesus. São pessoas cheias de palavras da Bíblia, conhecedores da Bíblia. E por incrível que pareça, alguns até da teologia são conhecedores. Criticam a heresia das igrejas, mas vivem de argumentos mentirosos contra elas. Repito, para acabar com as heresias tem que usar a verdade. Ou será que as pessoas têm medo de combater as heresias usando a verdade e querem colocar mentira? Aí foi que eu percebi, o Espírito Santo ainda até me revelou. E eu percebi que eles estão lançando essas mentiras, aí eles ficam de braço cruzado só para ver os outros começar a atacar. Entendeu? Só para ver, certo? É daqueles que arma confusão. Sabe daqueles que vai no boteco?
Aí ele arma confusão com todo mundo no boteco, bota todo mundo no rolo, aí ele sai correndo pra fora e deixa todo mundo se arrebentar. É assim que essas pessoas estão fazendo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para você ver que nem o escudo da fé essas pessoas têm. Satanás está lá, lançando os dardos inflamados nas pessoas. Olha, vai lá, vamos acabar com eles, vamos falar lá, ó, tá acontecendo isso. Você vê que nem isso essas pessoas têm. Elas não têm o escudo da fé. Elas não têm proteção nenhuma. A sua armadura está totalmente rachada. Está vencida. O prazo da armadura dela venceu o prazo. Não ora, não jejua, não se consagra a Deus. Não sangra mais os joelhos, tá? E se der falta da pessoa sangrar os joelhos diante de Deus, tá com o seu lá, ó, tá com o seu joelho lisinho, bonitinho, só passar um creminho tá liso. Mas não sangra mais, não sangra os seus joelhos diante de Deus. Aí Satanás joga os dardos inflamáveis e a pessoa cai, inventando de mentiras. Quer combater a heresia? Vamos combater, mas vamos usar a verdade. Vamos botar essa couraça aqui, ó. Portanto, aqui, ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, a vez do feito tudo, ficar firmes. Quer combater a heresia? Então vamos vestir a nossa armadura. Vamos vestir a nossa armadura. Vamos cingir os nossos lombos com a verdade. Vamos vestir a nossa couraça com a justiça. Veja só que bacana essa palavra. Forte. Vamos calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz. E eles tudo conhecem isso aqui. E eles tudo conhecem. E eles lêem isso aqui, já na mente deles já colocam lá um romano cheio de armadura, que acha que é aquilo ali. Mas ela é muito mais espiritual do que você imagina isso daqui. Essa palavra aqui não é para qualquer cristão, meu amigo. Essa palavra aqui não é para qualquer homem ou mulher de Deus, não. Isso daqui só vai valer mesmo para quem tem o selo do Espírito Santo. E é esses aqui que vai saber discernir quem é ou não é o anticristo. Se é ou não a marca da besta. Aqueles que não tem isso daqui, não tem o selo do Espírito Santo, qualquer coisinha agora é a marca da besta. Aí você olha no YouTube, na internet, você fica assustado com tantos argumentos falando de chip, falando de marca, falando disso, falando daquilo. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo disso daí que eles não sabem? Porque lê a Bíblia do Apocalipse. Eles não lê. Eles não lê a Bíblia do Apocalipse. O negócio deles é ler só o livro de Mateus, João, né? De vez em quando um Elias, de vez em quando lá os 10 mandamentos, de vez em quando alguma coisa ali sobre Josué, né? Não, eles não lêem o livro do Apocalipse. Eles não interpretam o livro do Apocalipse. Eu já li, pessoal, eu li a Bíblia já 2 vezes em 1 ano. Aliás, me perdoa. Se eu li 2 vezes em 1 ano, significa que eu li 2 vezes 2 anos, né? Porque leva 1 ano para você ler a Bíblia. Mas eu nunca percebi em toda a minha vida o quanto o Evangelho está sendo puro na minha vida, mesmo sabendo que eu já li a Bíblia em 1 ano. Porque eu tomei atento. Eu sangrei meus joelhos. Falei para Deus, eu quero falar a verdade. Chega de mentiras, chega de heresias, chega disso daí, chega disso aqui. Temos que ganhar as pessoas estão indo para o inferno. Então Deus conta com pessoas assim. Tá cheio de gente nas igrejas fazendo heresias? Tá sim, ó. Tá uma multidão fazendo isso daí. E vai estar a multidão colocando aquela tatuagem na palma da mão. Estão cometendo heresia? Estão cometendo heresia. A verdade é essa. Estão cometendo heresia. Não é nada bíblico. Certo? Porém, não se pode chegar e mentir que é uma tatuagem da cruz que eles estão colocando. Não se pode mentir.
Então, se quer combater, tem que ser na verdade. Jesus Cristo combateu Satanás na verdade. Satanás usou da palavra, usou da Bíblia até, a palavra de Deus até contra o Senhor Jesus. Você vê que Satanás usou um pouquinho da verdade até contra o Senhor Jesus. E uma das verdades é aquela, ó, se solta aí daí de cima aí, que está escrito lá que Deus dará a ordem aos anjos para te segurar, para te puxar. Você vê que isso é até bíblico, que Satanás usou. Só que Jesus foi o quê? Mais esperto. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui, ó, Efésios, tá aqui, capítulo 6, tá? Couraça da justiça, lombo da verdade, tá aqui, o escudo da fé. Aí o Senhor Jesus falou, está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Pronto. E sem falar das outras coisas que Satanás falou para Jesus ali. Ele usou todos os argumentos bíblicos. Então, aparentemente, na Bíblia, até parece ser certo. Mas quem tem o selo do Espírito Santo sabe que ali não tem nada de Deus. Então fica esse recado aí a todos vocês. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, certo? Para nós acabar com essas mentiras, que nós temos que aprender a falar a verdade. Doa a quem doer. Não interessa se vai perder amigos, se vai gostar ou não vai gostar, mas você tem que falar a verdade. Faça como eu. Quer combater a heresia? Vamos, mas vamos combater na verdade. As pessoas precisam sair de uma mentira e conhecer a verdade, e não sair de uma mentira para cair numa outra mentira. Nada mais é, tanto de um lado como o outro, as pessoas estão sendo sim enganadas por Satanás. Mais uma vez, Satanás abriu o laboratório dele e espalhou a essência da mentira. O veneno mortal que é uma mentira. A mentira é um veneno tão mortal que, além de você se tornar automaticamente filho do diabo, porque ele é o pai da mentira, e ainda você é mais perigoso ainda de você ser preso aqui pelo Código Penal número 138 a 140 por calúnia, difamação, por espalhar imagens e áudios e fake news, tá certo? Fique aí com vocês, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.